Alunos do terceiro ano do Colégio Magistral, aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje vamos estudar sobre a indução eletromagnética. Vamos lá? Temos então que no século XIX, o físico e químico inglês Michael Faraday, ele deu importantes contribuições para as áreas da eletricidade e do magnetismo. Baseando-se então nos trabalhos de Yesterday e Ampere, ele começou a investigar o efeito inverso do fenômeno por eles estudados, onde campos magnéticos produziam correntes elétricas em circuitos, ou seja, em que a variação do fluxo magnético gera corrente elétrica. Para essa descoberta, certo, de que o campo poderia então gerar, a partir de uma corrente elétrica, campo magnético, levou os cientistas daquele período a pesquisar tais fenômenos, perguntando-se então sobre a influência do campo magnético em uma corrente elétrica. O objeto de estudo do período seria o seguinte: a busca de formas de gerar corrente elétrica a partir do campo magnético. Para tentar explicar essa indagação, essa suposição, Faraday então realizou uma série de experimentos utilizando o seguinte esquema. Ele utilizou um ímã, fios condutores, um gerador e acoplado a um amperímetro, a fim de detectar a corrente elétrica que era gerada a partir do campo magnético. Então, com esse aparato, Faraday ele observou que quando a chave do gerador ela era fechada e em seguida aberta, certo? De modo que ora passava a corrente por um dos lados do ímã e ora não. O medidor de corrente detectado do lado oposto da espira registrava então a passagem de correntes alguns segundos depois da abertura e do fechamento da chave. Assim, Faraday inferiu que quando uma corrente elétrica circulava por um dos lados do ímã, uma corrente elétrica, certo, era induzida no lado oposto, caracterizando assim uma das primeiras evidências de indução. Para explicar essa observação experimental, Faraday e outros cientistas investigavam os fenômenos eletromagnéticos, propuseram o seguinte raciocínio: se a corrente elétrica gera campo magnético, a abertura da chave implica, certo, na presença do campo, enquanto o fechamento implica na ausência dele. Logo, a partir das descobertas de Faraday, o desenvolvimento dos estudos e da eletricidade deram, então, um salto gigantesco. A importância desse salto pode ser comprovado pelo surgimento das usinas hidrelétricas. Temos aqui o exemplo do caso da usina de Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu. E do lado direito, temos o esquema de uma usina hidrelétrica, onde temos o reservatório, a admissão, a porta de controle, certo? O duto, a turbina, a corrente. Percebemos aqui também a presença da represa, o gerador, o transformador, a usina geradora e as linhas de energia, certo? Falando a respeito da indução eletromagnética, temos então o fluxo magnético. O fluxo magnético é o número de linhas que passam através da superfície de uma espira. Esse número de linhas de campo que atravessam a espira vai depender da intensidade do vetor magnético, certo? Onde, a dependência vai além, certo, do vetor campo magnético. Temos também a dependência da área da espira e do ângulo formado entre a normal, a superfície da espira e o vetor campo magnético. O fluxo magnético ele está associado, então, a esse número de linhas de campo que atravessam a superfície. Observem aqui o nosso esquema. Sendo então dado por intensidade de fluxo magnético é igual ao campo magnético vezes a área da superfície, vezes então o cosseno do ângulo alfa, sendo alfa, o ângulo entre a normal à superfície da espira e o vetor campo magnético. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de fluxo magnético é o Weber, cujo símbolo é WB. Um Weber é igual a 1 Tesla vezes 1 metro ao quadrado. Temos aqui, então, a corrente induzida. A experiência, certo, proposta por Faraday, mostra que, se variarmos o fluxo magnético
que passa por um circuito fechado, surge então uma corrente elétrica induzida. A esse fenômeno dá-se o nome de indução eletromagnética. Faraday descobriu que a indução eletromagnética ela pode ser ilustrada, certo, através de experimentos. Temos então, aqui que para o ímã em repouso, o fluxo do campo magnético na espira será constante, não havendo assim corrente elétrica induzida na espira. Quando afastamos, certo, o ímã da espira com velocidade v, o fluxo de campo magnético na espira ele varia. Aparece então uma corrente induzida na espira. E por fim, se aproximarmos o ímã da espira com velocidade v, o fluxo de campo magnético na espira varia, aparecendo assim também uma corrente induzida na espira. Nesta experiência, o ímã ele é denominado indutor. A espira é o induzido e a corrente que se obtém é chamada de corrente induzida. Portanto, tudo, se passa como se houvesse um gerador nesse circuito fechado, como se houvesse, uma fém, certo? Portanto, Faraday, através das suas experiências, propôs a seguinte lei, que a fém induzida num circuito é igual ao quociente da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo decorrido nessa variação. A lei, certo, de Faraday afirma que a variação do campo magnético produz um campo elétrico, o que gera uma corrente elétrica. Esse fenômeno explica a origem da indução eletromagnética, base, do funcionamento dos geradores elétricos, os quais permitem o aproveitamento da energia elétrica que vem, das mais diversas fontes. Temos então aqui, que a fém induzida é igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo, certo? Para esse fato, temos então que a DDP, certo? A diferença de potencial corresponde à fém. E o sinal de negativo pode ser explicado através da lei de Lenz, que veremos ainda no decorrer desta aula. Temos aqui, então, os fatores que influem, certo, na variação do campo magnético. Sendo, então, o fluxo magnético dado por B vezes S cosseno de alfa, pode-se obter uma corrente induzida no circuito variando o fluxo das seguintes formas. Variação do fluxo pela mudança de intensidade do campo. Então, à medida em que aproximamos o ímã do centro de um circuito fechado, ocorre um crescimento no campo magnético. Logo, a variação do campo magnético produz uma variação do fluxo magnético que faz surgir, então, uma corrente elétrica nesse circuito. Temos também aqui a variação do fluxo pela variação da área, dado pela letra S. Prestem bastante atenção que a área aqui está dado pela variável S. Temos então, que ao considerarmos um circuito fechado de área S, movendo-se no plano do papel sobre um campo magnético uniforme perpendicular à folha. Num primeiro momento, pode ser indicado a passagem, certo, de corrente elétrica. No primeiro momento, não será indicado a passagem de corrente elétrica, por não haver, então, um fluxo magnético através desse circuito. Porém, no segundo instante, em que o circuito passa a se movimentar, penetrando, então, no campo, começa a haver o fluxo no seu interior, por ocorrer assim uma variação na área S imersa no campo magnético. Esse fenômeno ele pode ser explicado, certo, da seguinte forma, que o condutor ele possui elétrons livres que acompanham então o movimento, certo, deste condutor. Portanto, ele sofre a ação de uma força magnética que vimos aula
passada. O sentido desta força é dado pela regra da mão esquerda. Devemos observar ainda que a partir do momento em que o circuito está totalmente dentro, certo, do campo magnético, o fluxo através da área não varia mais, certo? Portanto, não haverá corrente induzida dentro do circuito. E por fim, temos aqui a variação do fluxo pela variação do ângulo alfa. Quando giramos o circuito em torno de um eixo, mudamos também o seu ângulo entre a normal ao plano do circuito. Nessas condições, pode então ocorrer, certo, a variação do fluxo através do circuito e, consequentemente, vai surgir nele uma corrente elétrica induzida. Além de Lenz falar a respeito, do sentido da corrente induzida. Então, ele diz, olha, que o sentido da corrente induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação do fluxo que lhe deu origem, certo? Portanto, a lei de Lenz vai explicar o sinal de negativo que vimos lá na lei de Faraday. Para concluir, temos então o seguinte exemplo, olha. Uma espira está imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo magnético que a atravessa é de 2 vezes 10 a menos 6 Weber. Em um intervalo de tempo de 5 segundos, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Determine o valor da Fê induzida na espira nesse intervalo de tempo. Temos então um intervalo de tempo de 5 segundos. Aqui, o nosso fluxo magnético inicial de 2 vezes 10 a menos 6 e após o intervalo de tempo ele é reduzido a zero, logo o fluxo magnético final será igual a zero. Sendo então a Φ igual a menos a variação do fluxo magnético pela variação do tempo, temos que a Φ será igual a menos 0 menos 2 vezes 10 a menos 6 dividido por 5. Menos por menos fica mais. 2 vezes 10 a menos 6 dividido por 5. Temos aqui uma Φ de 4 vezes 10 a menos 7 volts. Espero que tenham compreendido e até a próxima.